O barulho do vento era o único som que quebrava o silêncio da roça. Mas naquela tarde, algo mudou. Ana Clara parou de capinar e ficou imóvel. Uma caminhonete preta, reluzente, subia a estrada de terra. Ninguém com aquele tipo de carro vinha até ali. O coração dela acelerou antes mesmo de entender por quê. Algo dentro dela dizia que aquele homem, quem quer que fosse, não vinha por acaso. O veículo parou em frente à cerca de madeira e dela desceu um homem alto, de terno escuro e olhar indecifrável. Miguel Avelar. O nome que ela nunca esqueceu, mesmo sem nunca tê-lo dito em voz alta. Por um instante, o tempo pareceu suspenso. O vento soprou mais forte, levantando poeira, folhas e lembranças que Ana Clara jurava ter enterrado há 8 anos. Ela respirou fundo, limpou o suor da testa e sussurrou baixinho. Meu Deus, por que agora? Miguel deu alguns passos na direção dela. Cada movimento dele era calculado, firme, como se carregasse o peso de um passado e o poder de um império. A senhora é Ana Clara? Perguntou com voz grave, serena, mas com algo que fazia o ar ao redor mudar de temperatura. Sou sim, respondeu hesitante. O senhor deseja o quê? Ele tirou os óculos escuros. Os olhos dele, azuis como o céu antes da tempestade, prenderam o olhar dela num instante. Vim cumprir uma promessa e, talvez, consertar algo que quebrei há muito tempo. O filho dela, Gabriel, surgiu correndo do quintal com o rosto sujo de terra e o sorriso mais puro do mundo. Mãe, quem é o moço? Miguel o encarou. E então, o impossível aconteceu. Seus olhos se encheram de lágrimas contidas. Por alguns segundos, ele ficou sem fala. Aquele menino era o retrato exato de alguém que ele jamais esqueceu. Aquele olhar, aquele sorriso, o destino acabara de apresentar a conta de um passado que ele tentou apagar com dinheiro. Ana Clara percebeu o tremor na voz dele e recuou um passo. O senhor está bem? Miguel respirou fundo. Estou. Só achei que já tivesse visto esse rosto antes. O vento voltou a soprar, forte, carregando o cheiro da chuva e o peso de um segredo que prestes estava a ser revelado. Ela olhou para o céu que começava a escurecer. Aqui chove sempre quando Deus quer mostrar alguma coisa, disse ela, tentando quebrar o silêncio. Miguel apenas assentiu, mas seus olhos estavam fixos no menino. Aquela criança poderia ser seu filho. Na varanda da pequena casa de madeira, Dona Lourdes observava tudo. Sua intuição gritou antes mesmo das palavras. Esse homem não veio por acaso, pensou. O vento trouxe o que estava escondido. Dentro de si, Ana Clara sentiu algo que misturava medo e esperança. O mesmo vento que trazia chuva agora parecia anunciar mudança. Ela não sabia, mas aquele homem misterioso não viera apenas com dinheiro. Ele trazia um segredo capaz de mudar para sempre o destino dela e do filho que criou sozinha. Enquanto as primeiras gotas de chuva caíam, Miguel voltou-se para ela e, num tom quase confessional, murmurou. Eu prometi a alguém que, se um dia voltasse a este lugar, traria mais que dinheiro. Traria a verdade. E antes que Ana Clara pudesse responder, o trovão rasgou o céu. O vento aumentou. E ela percebeu que a vida simples que levava estava prestes a se transformar. Para sempre. A chuva veio pesada naquela noite. Cada gota parecia bater com força no telhado velho da casa de Ana Clara, como se o céu também tivesse algo a dizer. O som da tempestade cobria o silêncio constrangedor que ficara depois que Miguel se despediu e voltou para o carro. Mas antes de partir, ele deixara algo sobre a mesa da varanda. Um envelope branco, grosso, sem nome. Ana Clara olhou para aquele envelope como quem encara um presságio. Por um momento, pensou em jogá-lo fora.
Mas havia algo no olhar daquele homem, um peso antigo, uma dor escondida que a impedia. Com as mãos ainda trêmulas, ela abriu. Dentro havia uma carta e um cheque, 100 milhões de reais. O número a fez perder o fôlego. E logo abaixo, uma frase curta, escrita à mão, com uma caligrafia firme e elegante. Por tudo que o destino me tirou e pelo que eu tirei de você. As palavras ficaram ecoando na mente dela como um trovão que não cessa. Quem era realmente aquele homem? Por que dizia ter tirado algo dela? E o que Deus estaria tentando mostrar com aquela visita inesperada? Enquanto Ana Clara lutava com os pensamentos, Gabriel dormia tranquilo, abraçado ao velho travesseiro que ela costurara com as próprias mãos. O barulho da chuva embalava o sono do menino, mas o coração da mãe estava em guerra. Ela lembrava de um tempo distante, quando era jovem, cheia de sonhos, antes que a vida a endurecesse. Houve um homem, sim, um amor rápido e proibido que desapareceu sem deixar rastros. Um rapaz que viera trabalhar na fazenda vizinha com sotaque elegante, modos de cidade grande e um olhar que fazia o mundo parar. Chamava-se Miguel, mas ele não era Avelar, pelo menos não na época. O nome voltou à cabeça dela como uma lâmina antiga. Seria possível? Não, não podia ser o mesmo, mas o olhar era igual. O mesmo azul profundo, o mesmo jeito de observar como se enxergasse o que ninguém via. Ana Clara fechou os olhos e viu de novo aquela noite de 8 anos atrás. O beijo escondido perto do celeiro, o cheiro da terra molhada, as mãos dele segurando o rosto dela como quem segura o próprio destino. Depois disso, o silêncio. Miguel sumiu sem deixar vestígios. E poucos meses depois, ela descobriu que estava grávida. O passado voltou como tempestade. Ela apertou o envelope contra o peito, sentindo o peso do papel e de todas as lembranças que jurou esquecer. Mas algo dentro dela dizia que aquilo ainda não era o fim. Era o começo de algo muito maior. Na cidade, dentro da suíte de um hotel luxuoso, Miguel olhava pela janela o mesmo céu carregado. Do alto, a chuva parecia lavar suas culpas, mas não conseguia apagar o que sentia. O rosto de Ana Clara não saía de sua mente. Os olhos dela, castanhos, firmes, honestos, o perseguiam como uma promessa que nunca cumpriu. Ele se lembrava bem do dia em que partiu. Não por vontade própria. Foi seu pai quem o arrancou dali ao descobrir que o herdeiro da família Avelar estava envolvido com uma moça simples da roça. Um Avelar não se mistura com gente de terra. As palavras do velho ecoavam até hoje, frias e cortantes. E Miguel, covarde, calou-se, obedeceu e destruiu o que mais amava. Agora, com o pai morto e o império herdado, ele finalmente podia voltar. Mas o tempo não apaga o que é vivo. O arrependimento era uma ferida aberta que dinheiro nenhum conseguia fechar. Sobre a mesa, ao lado de uma garrafa de uísque, estava uma fotografia antiga. Ana Clara, sorrindo, ainda com o rosto jovem, segurando um balde de leite, o sol batendo nos cabelos dourados. Miguel passou os dedos sobre a imagem, sentindo o coração apertar. "Você me odiou e com razão", murmurou. "Mas eu não voltei por piedade, voltei porque não consigo viver sem saber o que perdi." Do outro lado da janela, os relâmpagos iluminavam a cidade. E por um instante, o reflexo dele se misturou ao da fotografia. 2 mundos diferentes, o luxo e a simplicidade, prestes a colidir de novo. De volta à roça, a chuva cessou. Ana Clara acordou com o som de batidas na porta. A madrugada ainda não tinha terminado. Ela acendeu o lampião, hesitou por um segundo e abriu. Era ele, encharcado, os cabelos colados à testa, os olhos mais intensos do que nunca. "Preciso falar com você", disse Miguel, com voz rouca e urgente. Ana Clara tentou fechar a porta,
mas ele segurou o batente com força. Por favor, só me ouça. O que o senhor quer de mim? Ela sussurrou, o coração acelerado. Miguel deu um passo à frente, a respiração ofegante. A verdade. E talvez o perdão. E naquele instante o vento soprou novamente, balançando as cortinas e fazendo a chama do lampião tremular. Era como se o universo inteiro prendesse a respiração, aguardando o que viria a seguir. O silêncio entre Ana Clara e Miguel era tão denso que se podia ouvir o som da respiração de ambos. A chama do lampião projetava sombras nas paredes de madeira, criando uma atmosfera quase sagrada, como se cada lembrança perdida estivesse ali, observando os dois. Ana Clara segurava firme a borda da mesa, tentando conter o tremor nas mãos. O senhor acha que pode aparecer aqui, depois de tudo, depois de tantos anos, e achar que o dinheiro compra o que a dor levou? Disse, a voz embargada. Miguel abaixou a cabeça. Eu não vim comprar nada, Ana Clara. Vim devolver o que tirei e enfrentar o que destruí. O olhar dela era como um espelho rachado. Refletia raiva, medo, mas também algo mais profundo, algo que ela não queria sentir. Você não sabe o que eu passei, ela murmurou, as lágrimas começando a vencer a resistência. Fui julgada por todos, fui deixada sozinha com um filho que o mundo dizia não ser digno de nascer. Eu sei, ele interrompeu, com a voz baixa, rouca de arrependimento. E me odeio todos os dias por isso. Por um momento, o tempo pareceu parar. As lembranças voltaram como o rugido distante de uma tempestade. O beijo sob o celeiro, as promessas sussurradas, o amor interrompido pelo poder e pelo orgulho de uma família que se achava dona do destino alheio. Ana Clara respirou fundo, tentando se recompor. Você sumiu, nenhuma carta, nenhuma explicação, só o vazio. Miguel se aproximou, mas ela recuou um passo. Eu era um covarde, ele admitiu. Meu pai descobriu tudo. Disse que se eu não obedecesse, acabaria com sua vida e a do seu filho, que você ainda nem sabia que carregava. Ela o encarou, os olhos marejados. E você escolheu o dinheiro. Eu escolhi sobreviver, mas perdi o que realmente importava. A voz dele tremeu. Pela primeira vez, Ana Clara viu o homem poderoso diante dela, não como o milionário Avelar, mas como o mesmo rapaz que um dia segurou suas mãos com medo e ternura. O dinheiro não traz paz, Ana. Ele continuou, olhando ao redor. Eu tenho tudo o que se pode comprar, mas nada que se possa amar. Ela abaixou o olhar. Lá fora, o galo começou a cantar, anunciando a primeira luz do amanhecer. A claridade atravessou a janela, iluminando o rosto dela. Os olhos cansados, a pele marcada pelo sol e pela luta diária, mas ainda assim bela, com uma força serena. Você disse que tirou algo de mim, ela sussurrou. O que quis dizer com isso? Miguel respirou fundo, hesitou por um instante. Seu pai, respondeu por fim. Ele morreu por minha culpa. O mundo pareceu desabar dentro dela. O ar faltou. As mãos tremeram. O quê? A palavra saiu quase sem som. Seu pai tinha dívidas. Muitas. Ele tentou vender parte das terras para pagar. Meu pai comprou e mandou despejá-lo. Eu tentei impedir, juro, mas quando cheguei já era tarde. Ele adoeceu de desgosto. Não, ela balbuciou recuando, o rosto branco como a lua. Isso é mentira. Eu queria que fosse, disse Miguel, a voz quebrada. Desde aquele dia carrego essa culpa. Os 100 milhões não são caridade, são penitência. As lágrimas desceram sem controle. Ana Clara caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos. Você destruiu tudo, minha família, minha fé, minha vida, gritou, a dor ecoando pelas paredes simples da casa. Miguel se ajoelhou diante dela, mas não ousou tocá-la.
Eu sei, e não espero perdão. Só queria que você soubesse a verdade. Ela o olhou de novo. E naquele olhar havia uma mistura de ódio e algo que o próprio Miguel não conseguia nomear. Vá embora, Miguel. Antes que o que restou de mim também morra. Ele ficou parado por um momento, em silêncio. Depois se levantou devagar. Antes de sair, deixou um pequeno medalhão sobre a mesa, prateado, antigo, com o símbolo de uma estrela gravada no centro. Dê isso ao Gabriel quando achar que ele deve saber quem é o pai dele. E saiu, deixando a porta bater suavemente atrás de si. Ana Clara pegou o medalhão e o apertou entre os dedos. Sentiu o frio do metal, o peso da verdade e o calor das lágrimas que caíam sobre ele. O sol finalmente nasceu, dourando o campo, mas para ela, a luz parecia distante. O perdão, pensou, tem um preço alto demais. Mas o destino ainda não havia terminado seu trabalho, porque naquele mesmo instante, do outro lado da estrada, um carro preto estacionava discretamente. Dentro dele, um homem observava tudo e, com um sorriso enigmático, murmurou. Então, ele finalmente contou. Excelente. Agora, o resto será comigo. O motor do carro preto roncava baixinho, como um animal em silêncio antes do ataque. De dentro, os olhos de Eduardo Bastos observavam a pequena casa de madeira no alto da colina. Um homem de traços duros, pele bronzeada e cabelos escuros, penteados com precisão. Os olhos, de um cinza cortante, pareciam ver além daquilo que o mundo mostrava. Vestia um terno caro demais para aquele pedaço de roça, mas o jeito como ele segurava o volante, firme, impaciente, controlador, revelava que não era um simples visitante. Então Miguel finalmente voltou para ela. Murmurou com um meio sorriso frio. Depois de tantos anos fugindo, o cordeiro resolveu enfrentar o passado. No banco do passageiro, um envelope amassado. Dentro, fotografias antigas. Miguel e Ana Clara, ainda jovens, rindo sob um pé de jabuticaba, os olhos cheios de amor e promessa. Eduardo passou o polegar sobre o rosto dela na foto, como se quisesse sentir algo que já não sentia há muito tempo. Linda, sempre foi, murmurou, mas tola. Saiu do carro e o ar da manhã o envolveu com cheiro de terra molhada e lenha queimada. O vento balançava as folhas e o som distante do galo ecoava pelo vale. Eduardo acendeu um cigarro, tragando devagar, como se saboreasse o próprio poder de estar ali, observando a cena que se formava como uma peça de xadrez. Miguel estava de volta. Ana Clara, vulnerável. E Gabriel, o filho que, sem saber, carregava o sangue e o segredo dos dois. Ele olhou o relógio. Faltavam poucas horas para o encontro que mudaria tudo. Dentro da casa, Ana Clara ainda segurava o medalhão. As mãos tremiam, mas o coração parecia bater com uma força diferente, misto de raiva e confusão. Ela olhou para o retrato antigo do pai sobre a prateleira. "Pai, o que eu faço agora?" sussurrou com a voz rouca. Lá fora, passos ecoaram no terreiro. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela limpou o rosto apressada, tentando esconder os sinais do choro, e abriu a porta. "Bom dia, dona Ana Clara", disse uma voz grave. Ela o olhou de cima a baixo, tentando reconhecer aquele homem. "O senhor é um velho amigo do Miguel Avelar", respondeu, mostrando um sorriso ensaiado. "Ele me pediu para cuidar de alguns assuntos pendentes. O modo como ele falava era calmo, mas havia algo frio demais em cada palavra." "O senhor veio de longe, não é?" perguntou ela. "Muito mais do que imagina", respondeu ele, olhando ao redor. "Lugar bonito, simples, mas cheio de histórias." Os olhos dele pararam na fotografia de Gabriel sobre a mesa. Um menino de 12 anos, cabelos castanhos, olhar inocente. Eduardo se inclinou, observando. "Seu filho?" "Sim, Gabriel. Bonito garoto. Parece com o pai", disse, sem disfarçar o tom de ironia.
Ana Clara franziu o senho. O senhor conhece o Miguel há muito tempo? Eduardo apagou o cigarro e olhou fixamente para ela. Tempo o bastante para saber que ele é ótimo em esconder verdades. Aquela frase ficou suspensa no ar, pesada como um presságio. Enquanto isso, Miguel dirigia pela estrada de terra, o coração em pedaços. O amanhecer o cegava, mas ele mal via o caminho. Sua mente estava em Ana Clara, nas palavras ditas, no passado que agora parecia vivo demais. Parou o carro e respirou fundo, tentando encontrar coragem no vento. Mas algo o incomodava, um pressentimento, como se tivesse deixado algo perigoso solto. Pegou o celular e ligou para um número antigo. Fala, Gustavo. Preciso que descubra se alguém andou me seguindo nos últimos dias, disse tenso. Miguel, você tá mexendo com coisa grande de novo? Só descobre. E me liga. Desligou e continuou dirigindo, sem saber que o perigo que temia já estava dentro da casa que jurou proteger. Eduardo caminhava pela cozinha de Ana Clara, como se fosse o dono do lugar. O Miguel me contou que pretende deixar uma boa quantia para vocês. 100 milhões, não é isso? Perguntou, observando-a com interesse. Ela o olhou desconfiada. Ele mencionou algo, mas não quero o dinheiro dele. Não deveria ser tão orgulhosa, dona Ana, disse abrindo um sorriso cínico. Às vezes o orgulho é o que nos afunda de vez. O modo como ele pronunciava Dona Ana soava quase como um insulto. Ela se afastou, desconfortável. O senhor devia ir. Miguel não vai demorar a voltar. Ah, ele vai demorar sim, respondeu Eduardo, acendendo outro cigarro. Ele tem contas a acertar. Comigo, o som da voz dele fez o sangue dela gelar. Quem é o senhor, afinal? Ele se aproximou, o olhar firme, cortante. O homem que Miguel traiu e que agora veio cobrar o que é dele. Um raio cortou o céu distante, seguido de um trovão abafado. Lá fora, o vento começou a mudar, anunciando a tempestade que estava apenas começando. E Ana Clara, sem saber, estava prestes a descobrir que o verdadeiro segredo por trás dos 100 milhões era muito mais sombrio do que imaginava. Ana Clara nunca imaginou que um simples envelope pudesse mudar tudo. Mas naquele fim de tarde, o vento soprou pela janela aberta e uma folha escapou da pasta deixada por Eduardo. No chão, uma assinatura familiar, Miguel Avelar. E logo abaixo, uma frase que fez o sangue dela gelar. Transferência de 100 milhões, herdeiro Gabriel Avelar. O coração dela disparou. Herdeiro Avelar? Murmurou, sentindo as pernas fraquejarem. O nome do filho. O sobrenome do homem que ela tentou esquecer. Era como se o passado tivesse sido arrancado da terra, sujo de segredos e verdades que nunca deveriam ver a luz. Enquanto isso, Miguel chegava à cidade, com o rosto tenso e o olhar perdido. Entrou em um pequeno escritório bancário e exigiu ver o gerente. Preciso cancelar uma transferência urgente. Mas, senhor Avelar, o valor já foi processado, respondeu o gerente hesitante. 100 milhões, destino Ana Clara dos Santos. Miguel apoiou as mãos sobre o balcão, tentando conter o pânico. Ninguém pode saber disso, principalmente ela. Do lado de fora, um homem observava a cena de dentro de um carro preto. Eduardo acendeu outro cigarro e sorriu, satisfeito. É tarde demais, meu caro, murmurou. Agora ela vai saber quem você realmente é. Na casa da roça, Ana Clara caminhava de um lado para o outro com o documento nas mãos. A cada linha que lia, mais o mundo ao redor parecia girar. Miguel não era apenas um homem rico. Ele era o herdeiro de uma fortuna que havia destruído famílias, inclusive a dela.
As lembranças voltaram como uma enxurrada. O incêndio na fazenda, o grito da mãe, o pai sendo levado pelos homens do Sr. Avelar, o dono de tudo. Ela se ajoelhou no chão, o rosto coberto de lágrimas. Meu Deus, ele sabia o tempo todo, soluçou. Dona Lourdes entrou correndo pela porta, alarmada. Ana, o que foi, minha filha? Ela estendeu o papel tremendo. 100 milhões, Lourdes, 100 milhões em nome do meu filho, e tudo ligado à família que destruiu a minha. A velha senhora levou a mão à boca, chocada. Então o menino começou, mas não conseguiu terminar. Sim, disse Ana Clara, a voz falhando. Gabriel é filho do homem que carregava o sangue dos Avelar, o mesmo sangue que tirou tudo de mim. Lá fora, o céu começou a escurecer. Raios cruzavam o horizonte e o vento trazia o cheiro de chuva e terra molhada. Gabriel brincava com um carrinho de madeira perto do portão, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. De repente, o som de pneus na estrada. O carro preto parou em frente à casa. Eduardo desceu lentamente, com o olhar frio. Oi, campeão. Sua mãe está? Perguntou com um sorriso ensaiado. Tá lá dentro, moço, respondeu Gabriel inocente. Eduardo olhou para o menino por alguns segundos, avaliando cada traço, cada detalhe. Os olhos claros, o sorriso leve, a mistura perfeita entre Ana e Miguel. É impressionante como o destino sabe brincar com a gente, murmurou, antes de seguir até a porta. Bateu uma vez, duas. Ana Clara abriu, já com o rosto manchado de lágrimas. O que você quer agora, Eduardo? Só conversar, disse ele, entrando sem ser convidado. Parece que encontrou algo interessante. Ela segurou o documento com força. Então é verdade? Foi tudo um plano? Ele sorriu. Chame de justiça se quiser. Eu apenas devolvi o que Miguel roubou de mim e de você. De mim? Sim, respondeu ele se aproximando. Acha mesmo que esse dinheiro era presente? Ana Clara recuou, confusa. O que quer dizer com isso? Eduardo encostou no batente da porta, cruzando os braços. O segredo dos 100 milhões, minha cara, é simples. Eles não são um presente, são um preço. Ela arregalou os olhos. Um preço? Miguel está tentando comprar o silêncio do passado. Enquanto Eduardo falava, Miguel voltava pela estrada, o coração em desespero. Ligou para ela, mas ninguém atendeu. Pisou mais fundo no acelerador. A chuva começou a cair pesada, o som misturado com o trovão que ecoava pela serra. No rádio, uma música antiga tocava, a mesma que Ana Clara dançava na varanda, anos atrás, quando tudo ainda era puro. Ele apertou o volante, o rosto coberto de lágrimas. Eu devia ter contado tudo, Clara. Mas agora talvez seja tarde demais. De volta à casa, Ana Clara tremia. Eduardo se aproximou, voz baixa e venenosa. Quer saber o que ele escondeu de você? A verdadeira origem desse dinheiro? Ela, em silêncio, assentiu. Eduardo abriu o paletó e tirou uma fotografia antiga. Entregou nas mãos dela. E quando Ana Clara olhou, o mundo pareceu parar. Na foto, Miguel, jovem, ao lado de um homem mais velho, segurando uma criança recém-nascida. No verso, escrito à mão, Projeto Avelar. Gabriel, herdeiro legítimo. O grito dela ecoou pela casa. O trovão respondeu como se o céu partisse em dois. O segredo, enfim, estava diante dela. E aquele dinheiro era apenas o início da dívida que jamais poderia ser paga. O sol mal havia surgido quando Ana Clara acordou com o coração acelerado. O medalhão ainda estava firme em suas mãos, o envelope de 100 milhões aberto sobre a mesa e a fotografia de Miguel com Gabriel pressionava sua mente. Cada detalhe parecia gritar. O passado não estava apenas vivo, ele estava voltando para cobrar seu preço. O vento levantava as folhas secas no quintal, enquanto o cheiro de terra molhada entrava pela porta aberta.
Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Mas o que realmente a perturbava era a presença invisível de Eduardo. O homem misterioso que tinha chegado sem aviso, com aquele sorriso frio, parecia saber tudo. E o que ele sabia poderia destruir não só a vida dela, mas a do filho. Gabriel corria pelo quintal, batendo o carrinho de madeira na cerca. "Mãe, olha!" gritava inocente, sem imaginar que o mundo dos adultos estava prestes a se despedaçar. Ana Clara olhou para ele, tentando segurar a dor. "Cuida do Gabriel, Eduardo", disse, sua voz firme, apesar do medo. "Cuidei dele antes mesmo de nascer", respondeu ele, com o tom que misturava ameaça e desafio. "Miguel deixou muita coisa pendente e eu estou aqui para cobrar cada pedaço." Ela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquele homem sabia coisas que Miguel não tinha coragem de contar. Cada palavra dele era calculada como se plantasse sementes de medo e curiosidade ao mesmo tempo. Miguel finalmente chegou, seu carro levantando poeira na estrada de terra. Ao entrar na casa, encontrou Ana Clara e Eduardo conversando em silêncio, os olhares travados como espadas. "Ana Clara", chamou ele, mas o tom de voz caiu no chão diante da tensão no ar. Eduardo se virou lentamente, olhos cinzentos penetrantes. "Miguel", disse apenas. O nome saiu como uma sentença. Ana Clara percebeu a diferença imediatamente. Eduardo não era apenas um estranho. Ele era a chave que ligava passado e futuro, segredo e vingança, medo e verdade. "Você não disse tudo", disse Eduardo, avançando um passo. Miguel recuou instintivamente. "Eu tentei, mas não podia contar." Sua voz falhou. "Agora é tarde", cortou Eduardo, aproximando-se mais. "O passado sempre cobra seu preço, Miguel. E desta vez, a conta é alta." Ana Clara sentiu o corpo inteiro tremer. "Que preço?" perguntou, tentando manter a calma. "O que foi escondido? O que foi perdido? Tudo tem que ser resolvido." Eduardo respondeu, sua voz suave, mas carregada de perigo. "E Gabriel? Ele está no meio disso." O menino inocente correu em direção a Miguel, sorrindo. Pai!" gritou, e Miguel se abaixou para abraçá-lo, mas o abraço não trouxe conforto. Pelo contrário, aumentou a tensão, porque naquele instante, Ana Clara percebeu que a história não era apenas sobre ela e Miguel, era sobre a vida do filho. O dinheiro, o segredo, o passado. Tudo estava ligado ao destino do menino. Eduardo caminhou até a mesa, pegou o envelope de 100 milhões e apoiou sobre o tampo de madeira. "Isso não é presente", disse ele. "É uma isca, uma promessa." "Uma promessa de quê?" perguntou Ana Clara, o medo misturado com raiva. "De que Miguel terá que se explicar, de que ele terá que assumir tudo que escondeu." "E você?" questionou Miguel. "Qual é o seu papel nisso?" Eduardo sorriu de maneira fria, quase cruel. "Eu sou apenas o mensageiro", disse. Mas às vezes o mensageiro se torna a tempestade. O silêncio caiu pesado. O vento batia na porta e nas janelas como se estivesse sussurrando segredos que ninguém queria ouvir. Ana Clara segurou Gabriel pela mão, sentindo o peso do futuro sobre seus ombros. Ela sabia que a paz que conquistara naquela roça estava prestes a ser desfeita e que o verdadeiro preço do passado finalmente começaria a ser cobrado. A chuva começou a cair antes mesmo de Ana Clara perceber. Primeiro, gotas finas, quase tímidas, depois trovões que rasgavam o céu e ventos que agitavam as folhas do quintal. Gabriel correu até a varanda rindo, sem entender que a tempestade não era apenas do clima, mas do destino que se aproximava. Eduardo permaneceu parado na porta, os olhos cinzentos perfurando a neblina da chuva. "A tempestade está apenas começando", murmurou,
com o tom de quem segura uma verdade perigosa. Ana Clara o olhou desconfiada. O que quer dizer com isso? Você vai descobrir, disse ele cruzando os braços. Segredos não ficam enterrados para sempre, e o passado tem uma forma cruel de nos alcançar. Miguel chegou naquele instante empapado pela chuva, o cabelo grudando na testa, os olhos cinzentos refletindo o choque da situação. Ana Clara, chamou, correndo até ela. Miguel, ela disse ainda segurando Gabriel. Ele sabe tudo. Eduardo sorriu levemente, quase como se estivesse admirando a confusão emocional diante dele. Sabe? Repetiu baixinho com ironia. Ele sabe muito mais do que imagina. E você, Ana Clara? Bem, você está prestes a descobrir a verdade sobre o dinheiro, o segredo e sobre Miguel. Gabriel olhou para os adultos com curiosidade e medo, segurando firme a mão da mãe. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou, a voz pequena quase perdida diante do som da chuva e do vento. Ana Clara respirou fundo, tentando encontrar força para proteger o filho. Nada. Nada que você precise se preocupar agora. Disse, mas a insegurança transpareceu. Eduardo deu um passo à frente, molhando o paletó caro na chuva. Você realmente acha que o Miguel lhe contou tudo? Provocou, os olhos brilhando com intensidade. Que ele disse quem realmente financiou tudo? Quem realmente mandou fazer os negócios da sua família? Ana Clara sentiu a pressão aumentar, o coração batendo acelerado. O que quer dizer? Perguntou, a voz firme mesmo quando a mente gritava por respostas. Eduardo sorriu, abrindo um envelope grosso. 100 milhões não são apenas dinheiro, são o preço da verdade. Entregou o envelope para ela, e dentro havia documentos detalhados, contratos, registros bancários. Miguel tentou manter isso escondido, mas agora você verá que a história que te contaram não é nem metade do que aconteceu. Miguel avançou, mas Eduardo levantou uma mão firme. Não se aproxime, disse, a voz baixa e autoritária. Isso não é sobre você agora, Miguel. É sobre a verdade. Ana Clara começou a ler os documentos, sentindo cada palavra queimar como fogo. O sangue dela pareceu congelar quando descobriu que Miguel não apenas herdara o dinheiro de sua família, ele estava ligado à destruição da própria fazenda que criou Gabriel. Isso não pode ser verdade, murmurou incrédula, lágrimas misturando-se com a chuva que pingava da varanda. Eduardo observava cada reação, cada gesto, calculando o efeito psicológico. A verdade dói mais do que qualquer mentira, disse calmamente. E agora, Ana Clara, você tem a chance de decidir. Enfrentar o Miguel, proteger seu filho ou simplesmente fugir e esquecer o que descobriu. Gabriel correu para a mãe, abraçando-a. Mãe, o que vamos fazer? Ana Clara olhou nos olhos do filho, a determinação crescendo dentro dela. Vamos lutar, Gabriel, disse firme. Nunca deixaremos que ninguém nos tire o que é nosso. O vento aumentou, arrancando galhos e folhas do chão, e a chuva torrencial caía como cortina sobre a pequena casa na roça. Naquele instante, Ana Clara percebeu que a tempestade não era apenas do céu. Era a encarnação de todos os segredos, mentiras e dores que ela e Gabriel teriam que enfrentar. E que o preço do passado, finalmente, estava prestes a ser pago. Eduardo recuou alguns passos, o olhar sombrio. Prepare-se, murmurou antes de desaparecer na chuva, deixando apenas ecos de passos e o cheiro de perigo. Miguel segurou o ombro de Ana Clara desesperado. Ana, eu nunca quis que nada disso acontecesse. Ela o olhou, os olhos verdes brilhando com raiva e determinação. Agora, Miguel, você vai ter que provar que é mais do que palavras, que é digno de nós. E naquele momento, enquanto a tempestade se intensificava, Ana Clara percebeu que a verdadeira batalha, pelo filho, pelo amor e pela verdade, estava apenas começando.
O dia amanheceu nublado, e o céu carregado parecia refletir a tensão que dominava a pequena casa da roça. Ana Clara acordou com Gabriel ao seu lado, ainda sonolento, os olhos castanhos arregalados, mas confiante na presença da mãe. "Mãe, ele ainda está aqui?" perguntou a voz pequena, quase sussurrando. Ela passou a mão nos cabelos dele, tentando acalmar o coração acelerado. "Sim, meu amor, mas hoje vamos descobrir a verdade", disse decidida, sem perceber que suas próprias palavras soavam como um desafio ao destino. Do lado de fora, Eduardo observava cada movimento da janela, o paletó escuro molhado pela chuva que finalmente cessava. Seus olhos cinzentos percorriam o quintal como lâminas afiadas. "É o momento certo", murmurou para si mesmo. "A hora de revelar tudo e ver quem realmente é capaz de sobreviver ao passado." Miguel chegou logo em seguida, com o corpo tenso e o rosto marcado pelo desespero da noite passada. Ele segurou Ana Clara pelos ombros, tentando encontrar algo nos olhos dela. "Ana, eu sei que você não acredita em mim, mas preciso que confie", disse, quase implorando. Ela desviou o olhar, os olhos verdes brilhando de raiva e desconfiança. "Confiança?", respondeu, a voz firme. "Você escondeu toda a verdade. Agora, Miguel, vamos jogar o jogo da verdade." Na cozinha, uma mesa grande de madeira servia de palco para o confronto. O envelope de 100 milhões estava aberto, os documentos espalhados, e cada linha parecia queimar como brasas nos olhos de Ana Clara. "Esses documentos", começou ela, folheando-os com cuidado, "mostram o que você realmente fez com minha família?" Miguel respirou fundo. "Ana, eu tentei proteger vocês. Eu não queria que Gabriel crescesse carregando ódio. Mas a verdade..." Ele pausou buscando coragem. "A verdade é que minha família tem segredos que ninguém pode imaginar." Gabriel, sentado na cadeira mais baixa, olhava para os adultos com uma mistura de medo e curiosidade. "Filho, fique aqui quietinho", disse Ana Clara, passando a mão sobre seus cabelos castanhos. Ele assentiu, mas não conseguiu esconder o brilho de excitação em seus olhos. A sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Eduardo, parado na porta, cruzou os braços. "Verdade, mentira, tudo se confunde agora", disse com um sorriso frio. "Mas apenas um vai sair desse jogo ileso." Miguel fechou os olhos, sentindo o peso das decisões de sua família e da própria culpa. Eu não queria que Ana ou Gabriel sofressem", disse, a voz falhando. "Mas sofreram", cortou Ana Clara, com um tom cortante, cada palavra carregada de dor. "E agora, Miguel, você vai precisar enfrentar cada mentira, cada segredo, cada escolha que fez que nos trouxe até aqui." Eduardo deu um passo à frente, apoiando a mão na mesa. "Vamos tornar as coisas mais claras", disse. "Ana Clara, você tem o direito de saber tudo, cada detalhe do que custou seu passado e o que vai custar o futuro." Ana Clara sentiu o coração acelerar. "Eu estou pronta", disse decidida, os olhos verdes fixos em Miguel. Ele assentiu, mas a tensão era visível em cada músculo do corpo dele. "Está pronta para saber que o dinheiro não é o problema? Que o segredo..." Ele hesitou, engolindo o medo. "O segredo envolve minha família, a minha história e o seu próprio destino." O silêncio caiu pesado na cozinha. O vento atravessava a janela aberta, balançando cortinas e folhas, trazendo um cheiro de terra molhada e revelações iminentes. Gabriel se encolheu no canto, sentindo que algo grande estava acontecendo, sem compreender totalmente a magnitude da situação. Eduardo sorriu, os dentes brancos contrastando com o paletó escuro. "Vamos jogar então", disse. "O jogo da verdade começa agora,
E naquele instante, Ana Clara percebeu que não havia como recuar. Que cada segredo, cada escolha, cada mentira e cada centavo da fortuna de 100 milhões iria testar não só a confiança dela em Miguel, mas a própria sobrevivência da família que ela lutava para proteger. O relógio bateu 9 horas da manhã. O jogo estava oficialmente iniciado. E Ana Clara sabia, em cada fibra do corpo, que nada voltaria a ser como antes. O céu amanheceu cinza, pesado, como se pressentisse o que estava prestes a acontecer. Ana Clara sentou-se à mesa, os documentos espalhados à sua frente, os olhos verdes queimando de tensão. Gabriel brincava distraidamente no chão, mas a inquietação no ar parecia alcançá-lo, mesmo sem ele entender. Miguel permaneceu em pé, o corpo rígido, os olhos cinzentos fixos nela. Ana, eu nunca quis que você descobrisse desse jeito, disse, a voz tensa, os lábios comprimidos. Ela respirou fundo, sentindo cada batida do coração ecoar pelo peito. Então me diga, Miguel, disse firme, quase desafiadora, qual é a verdade que você escondeu por todos esses anos? Eduardo deu um passo à frente, a presença dele dominando o espaço como se fosse o próprio tempo se dobrando sobre eles. A verdade, começou ele, a voz baixa e carregada de intensidade, é que nem tudo que reluz é ouro. Ana Clara franziu a testa. Como assim? Ele sorriu, os dentes refletindo a luz cinzenta do amanhecer. 100 milhões são apenas a ponta do iceberg. Miguel não trouxe o dinheiro para você como presente. Ele trouxe para cobrir algo que a família dele tentou enterrar. Algo que poderia destruir a vida de vocês se fosse revelado de forma errada. Gabriel olhou para Miguel, confuso, e agarrou sua mão. Pai, o que está acontecendo? Miguel abaixou-se e segurou o ombro do filho com força, tentando transmitir segurança, mesmo quando o próprio mundo parecia desmoronar. Filho, você precisa confiar em mim. Eu vou proteger você, custe o que custar. Ana Clara continuava folheando os documentos, mas Eduardo a interrompeu. Pare de ler por um momento, disse, a voz firme. Cada linha aqui não é apenas dinheiro ou contrato. É história, segredo e poder. E você, Ana Clara, está prestes a entender que Gabriel não é apenas seu filho. Ele é a chave de algo muito maior. Miguel engoliu em seco, sentindo a pressão aumentar. Eduardo, disse, a voz quase implorando, isso não é necessário. Necessário? Cortou Eduardo, aproximando-se mais. Miguel, você acha que esconder isso por anos protege alguém? Não. Você apenas criou uma bomba relógio. E agora, Ana Clara, é hora de ver quem realmente controla o futuro. Ana Clara sentiu a respiração acelerar. O que você quer dizer? Perguntou, segurando Gabriel mais perto. Eduardo abriu lentamente uma pasta marrom, revelando fotos antigas, documentos e registros de transações misteriosas. Essa é a verdade oculta, disse ele, pousando tudo sobre a mesa. Miguel não trouxe 100 milhões para você por generosidade. Ele trouxe para proteger um segredo da família Avelar. Um segredo que, se revelado, poderia mudar tudo que você acredita sobre ele e sobre o seu filho. Ana Clara olhou para Miguel, os olhos verdes cheios de confusão e dor. Então, tudo isso é mentira? Sussurrou. Miguel engoliu em seco, sentindo a culpa e o desespero crescerem. Não, não é mentira, mas não é completo, começou ele, a voz falhando. Eu tentei esconder para proteger vocês. Gabriel, mesmo pequeno, olhou para a mãe como se sentisse a gravidade da situação. Mãe, eu posso entender? Perguntou inocentemente. Ana Clara apertou os olhos, tentando conter o desespero. Filho, você não precisa entender tudo agora, mas a verdade vai doer, disse com firmeza,
sentindo a própria mão tremer. Eduardo sorriu, satisfeito com a tensão que havia criado. A verdade oculta sempre vem à tona. Sempre. E agora, Miguel, você terá que enfrentar as consequências de tudo que decidiu esconder. O vento soprou forte, balançando as cortinas da cozinha e trazendo o cheiro da chuva recente. Ana Clara sentiu o peso do mundo sobre os ombros. É hora de decidir, murmurou Eduardo. Quem realmente merece proteger o segredo e quem vai pagar o preço do passado. O silêncio tomou conta da sala, interrompido apenas pelo som suave da chuva caindo lá fora. Ana Clara percebeu que estava diante de um ponto de ruptura. O passado não podia mais ser ignorado, e que a partir daquele momento, cada escolha que fizesse, cada palavra dita, definiria não só o futuro dela, mas de Gabriel, e a vida de Miguel para sempre. O céu estava tingido de vermelho e laranja pelo pôr do sol, refletindo a tensão que dominava a pequena casa na roça. Ana Clara respirava fundo, sentindo cada batida do coração como um tambor de guerra. Gabriel estava junto a ela, os olhos castanhos arregalados, inocentes, mas atentos a cada movimento. Miguel permanecia em pé, o rosto marcado pelo desespero, mas com uma determinação crescente. E Eduardo, silencioso, observava cada gesto, cada reação, como um maestro controlando a orquestra de emoções que dominava a sala. Ana, começou Miguel, mas foi interrompido por ela. Chega, Miguel, disse firme, a voz firme e cortante. Chegou a hora da verdade. Não quero mais mentiras, não quero mais segredos. Eduardo deu um passo à frente, o corpo imponente. Então, vamos jogar limpo, de uma vez por todas, disse, os olhos cinzentos brilhando de intensidade. Cada escolha, cada omissão, cada centavo desse dinheiro, tudo será colocado na mesa. Ana Clara olhou para o filho, segurando sua mão com força. Gabriel, fique firme, disse, a voz carregada de emoção. Hoje, vamos enfrentar o passado de frente. Miguel respirou fundo, os punhos cerrados. Tudo que escondi, tudo que tentei proteger, foi para vocês, disse, os olhos cinzentos brilhando de sinceridade. Eu jamais quis que Gabriel ou você sofressem, mas eu falhei. Eduardo caminhou lentamente, posicionando-se entre eles. Falhar? Murmurou, a voz baixa e ameaçadora. Você não falhou por acidente. Falhou porque escolheu a mentira, o segredo, a manipulação. Olhou fixamente para Miguel. Mas agora é hora de pagar o preço. Ana Clara sentiu a raiva crescer dentro dela. Miguel, você pode se explicar? Perguntou, a voz tremendo, misturando dor, indignação e esperança, porque cada mentira machucou não só você, mas também Gabriel e eu. Miguel engoliu em seco, sentindo o peso da culpa esmagar seu peito. Ana, eu nunca imaginei que isso chegaria tão longe, disse a voz quase quebrando, mas estou aqui, disposto a encarar a verdade e disposto a reconquistar sua confiança. Eduardo deu um passo atrás, observando o conflito emocional crescer. É isso, disse com um sorriso frio. Agora todos sabem, o segredo está à vista e ninguém poderá fingir que não existe. O vento soprou forte, balançando as cortinas, trazendo o cheiro da chuva recente, enquanto o céu começava a escurecer lentamente. Ana Clara olhou para Miguel, os olhos verdes brilhando, e finalmente percebeu que o amor e a confiança poderiam renascer, mesmo após tantos segredos e mentiras. Vamos reconstruir, disse firme, juntos, e proteger Gabriel, custe o que custar. Miguel segurou a mão dela com força, prometendo silenciosamente que faria tudo diferente a partir daquele momento. Gabriel sorriu, sem entender completamente, mas sentindo a segurança e o amor que emanava da mãe e do pai. Eduardo se retirou, deixando o trio sozinho. O silêncio caiu pesado, mas carregado de esperança.
A verdade tinha sido revelada, a justiça silenciosa tinha sido feita e o futuro finalmente parecia possível de ser reconstruído. Ana Clara olhou pela janela, respirando fundo, sentindo a chuva recente limpar a poeira da roça e também, simbolicamente, limpar as dores do passado. Estamos prontos para começar de novo, disse baixinho, olhando para Gabriel. E naquele instante, a história que começou com segredos e vingança transformou-se em esperança, redenção e recomeço. Se você se emocionou com a história de Ana Clara, Gabriel e Miguel, deixe seu like e compartilhe nos comentários o que mais te impactou nesta. Queremos saber, você conseguiria perdoar um segredo assim? E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar novas histórias emocionantes, repletas de mistério, paixão e reviravoltas que vão prender sua atenção do início ao fim.